No vídeo de hoje vamos revelar 23 descobertas surpreendentes, todas vistas através das lentes de um drone. Relaxe e prepare-se para se impressionar enquanto embarcamos em uma jornada de visões inesperadas e revelações. Vamos começar. Número 1. O principal propósito das turbinas eólicas é converter a energia cinética do vento em eletricidade. Porém, para alguns aventureiros, essas estruturas técnicas se transformam em uma maneira de buscar adrenalina. Aqui está um exemplo disso. O dono de um drone decidiu examinar mais de perto como são as turbinas vistas de cima, e ficou surpreso ao ver um homem descansando sob os raios quentes do sol no topo de uma delas. Vale mencionar que essa turbina tem 100 metros de altura, equivalente a um prédio de 37 andares, e o homem estava ali sem qualquer equipamento de segurança. É assustador pensar o que poderia ter acontecido se ele tivesse caído no sono. O nome do ousado personagem é desconhecido, mas é possível que fosse um trabalhador encarregado da manutenção da turbina, que decidiu tirar um breve descanso durante seu árduo trabalho. Número 2. No Uruguai, existe uma atração local conhecida como o Cemitério de Navios. Agora convido você a dar uma olhada mais de perto, e nosso principal guia será, claro, um drone. O cemitério de navios se tornou o local de repouso para vários exemplares valiosos encontrados nas águas da Baía do Rio da Prata e do Oceano Atlântico. No século XVI, a Baía do Rio da Prata fazia parte de uma rota comercial movimentada, por onde passavam galeões espanhóis carregados de ouro. Naquela época, devido a tempestades severas e ataques de piratas, vários navios afundaram nessa região e permanecem submersos até os dias de hoje. Entre os itens no cemitério de navios uruguaio estão embarcações cheias de moedas de ouro e prata, barcos de pesca e outros navios que sucumbiram às forças destrutivas da natureza. E graças aos drones, cada um de nós pode testemunhar essas cenas no conforto de nossas casas. Número 3. Não faz muito tempo, pessoas que se perdiam na natureza quase não tinham chance de serem encontradas. Diferente dos helicópteros, os drones são mais manobráveis, e seu lançamento não demanda tanto investimento financeiro. Por isso, eles se tornaram uma ferramenta indispensável para equipes de busca e resgate. Em 2017, 2 turistas e um Golden Retriever saíram de uma trilha no Parque Nacional Pike, no Colorado. Assustados, eles conseguiram pedir ajuda, mas não sabiam exatamente onde estavam. Imediatamente após a ligação para o serviço de emergência, foi decidido vasculhar a área florestal onde eles poderiam estar. Graças ao drone, os indivíduos perdidos foram encontrados apenas 2 horas após o pedido de socorro. Outro exemplo de como os drones auxiliam em buscas ocorreu no condado de Norfolk, onde um Dachshund desapareceu durante um passeio com seu dono. Os drones também foram acionados, e o cãozinho foi encontrado 2 dias depois. Descobriu-se que ele havia caído de um penhasco enquanto seu dono tirava fotos do mar. O Dachshund estava vivo em uma pequena saliência rochosa. Sem o drone, é provável que ele nunca tivesse sido encontrado. Número 4. No Vale do Nilo, no Sudão do Sul, está localizada a vasta região pantanosa do Sud, que é a maior zona úmida de água doce do mundo, cobrindo uma área de 57 mil quilômetros quadrados. O pântano se estende por 500 quilômetros de norte a sul e mais de 200 quilômetros de leste a oeste. O Sud é conhecido pela sua rica flora e fauna, abrigando cerca de 400 espécies de aves e 100 espécies de mamíferos. Embora cientistas estejam há muito tempo interessados em estudar essa região, o terreno é completamente intransitável. Surpreendentemente, há pessoas que vivem lá. Graças aos drones, os pesquisadores puderam observar a cultura e o estilo de vida da tribo Nuer, que vive nessas condições aparentemente inabitáveis. Descobriu-se que essas pessoas não se sentem isoladas do mundo. Elas pescam, criam gado e cultivam. Seus lares são cabanas redondas com telhados cônicos e paredes feitas de ramos, revestidas com uma mistura de argila, esterco e palha. Devido à alta umidade, precisam reconstruir suas casas a cada 5 ou 6 anos. Não há dúvida de que a vida nos pequenos ilhotes do sul é perigosa, pois muitos crocodilos vivem na região e as partes de vegetação estável podem afundar no pântano a qualquer momento. Número 5. Às vezes, drones podem salvar vidas. Não acredita? Então essa história é para você. Durante o Campeonato Mundial de Surf na costa de Nova Gales do Sul, na Austrália, um incidente ocorreu que poderia ter terminado em uma verdadeira tragédia, se não fosse por um drone que estava gravando. Matt Wilkinson, um competidor,
Estava na água em sua prancha quando um grande tubarão branco de 2 metros surgiu atrás dele. Absorvido pelas ondas, o atleta não notou o peixe predador que se aproximava. Ele apenas ouviu um som de respingos e um ruído atrás de si, mas não pensou muito sobre isso. Todo o processo da competição, incluindo os aquecimentos, estava sendo registrado por um drone do Serviço de Salva-Vidas de Nova Gales do Sul, que monitora 34 praias populares na região. O principal objetivo do drone é garantir a segurança dos atletas, incluindo possíveis ameaças de tubarões. Embora ataques de tubarão sejam extremamente raros ali, os organizadores da praia ainda consideram esse fator de risco. Após o tubarão ser avistado próximo a Matt Wilkinson, os socorristas operando o drone o alertaram do perigo pelos alto-falantes, insistindo para que o surfista voltasse urgentemente para a costa. Mais tarde, o atleta viu as impressionantes imagens e percebeu que, graças ao drone, sua vida foi salva. Número 6. Os vulcões nos atraem com seu poder, mas por trás de sua incrível beleza se esconde o elemento consumidor do fogo. Aproximar-se de vulcões ativos é extremamente perigoso, mas se você tem vontade de espiar dentro de sua cratera, um drone pode ser seus olhos. O fotógrafo islandês Bjorn Steinbeck decidiu realizar o impossível e capturar imagens diretamente da cratera de um vulcão em erupção. Em 20 de março de 2021, o vulcão Fagradalsfjall, na península de Reykjanes, despertou. Steinbeck, com seu drone equipado com uma câmera, partiu rumo ao vulcão. Inicialmente, o fotógrafo pretendia gravar a erupção de uma altitude baixa. Após capturar as imagens desejadas, ele voltou para casa e notou que o drone estava ligeiramente danificado. Foi então que ele decidiu correr um risco. Steinbeck retornou ao vulcão e enviou o drone diretamente para o coração da erupção. Ele conseguiu algo verdadeiramente incrível, permitindo que pessoas ao redor do mundo testemunhassem o que acontece dentro de uma cratera durante uma erupção. No vídeo, o drone gradualmente desce e se imerge na boca do vulcão. Lá dentro, a lava fervia violentamente e subia com força, enquanto o magma derretido escorria pelas paredes de pedra. O exterior estava completamente coberto de cinzas cinzentas. Apesar das temperaturas monstruosas que chegavam a 1.200 graus Celsius, o drone pairou por um tempo, mantendo a transmissão do sinal e conseguindo até desviar dos respingos de lava. Após alguns segundos, o drone derreteu, mas Steinbeck obteve as tão aguardadas imagens do coração flamejante do Fagradalsfjall. O fotógrafo sacrificou seu dispositivo voador para que os espectadores pudessem presenciar esse evento hipnotizante. Número 7. Durante explorações aéreas, os donos de drones às vezes conseguem capturar imagens surpreendentes que envolvem seres enigmáticos. Por exemplo, este drone conseguiu filmar um objeto peculiar em um lago. Olhe mais de perto. Parece realmente haver uma criatura de tamanho considerável sob a água, embora as pequenas ondas dificultem a visualização clara. Alguns espectadores desse vídeo especularam que poderia ser um monstro desconhecido, semelhante ao famoso monstro do Lago Ness. O próximo clipe parece ter saído diretamente de um clássico conto de terror americano. Seu criador decidiu explorar milharais e de repente se deparou com uma figura estranha vestida de palhaço. Esse indivíduo de cabelo vermelho notou o drone e começou a encará-lo intensamente, para logo depois correr em direção à densa floresta. Embora esse palhaço não fosse uma criatura mítica, é possível que o operador do drone tenha assustado um maníaco que se imaginava como um personagem de filme de terror. O que mais um palhaço estaria fazendo sozinho no meio de um campo de milho? O autor da filmagem seguinte pode ser a única pessoa a ter capturado uma criatura que lembra um pé grande da vida real. No vídeo, observamos uma figura estranha de grande porte que, ao avistar o drone, corre em direção à floresta. O impressionante é que nenhum animal desse tipo havia sido avistado naquela região anteriormente. Número 8. Os drones nos permitem ver o que é difícil de acessar e às vezes escondido de nossa visão. Agora convido você a uma breve jornada pela cidade fantasma da Califórnia chamada Bodie, capturada em um vídeo de drone. Essa cidade foi fundada durante a Corrida do Ouro, na década de 1860. Seu fundador, William Bodie, descobriu vastas reservas de ouro, mas acabou morrendo em uma tempestade de neve logo depois. Naquela época, a cidade prosperava, chegando a ser a segunda mais industrializada do estado, em 1876. Havia muitos salões e outros locais de entretenimento.
Bodie também tinha sua própria estação ferroviária, uma gráfica e uma escola. Porém, a cidade também ganhou fama por seu alto índice de criminalidade. Com o tempo, a vida na cidade foi desaparecendo à medida que as reservas de ouro se esgotavam rapidamente. Em 1917, foi decidido desmantelar a ferrovia, e na década de 1930, um incêndio destruiu a maior parte da cidade. No final do século XX, Bodie foi designada como parque histórico, e os edifícios remanescentes foram restaurados para que os turistas pudessem vivenciar a atmosfera do Velho Oeste do final do século XIX e início do século XX. Agora, graças ao belo vídeo dos videomakers californianos Russell Brown e Aaron Grimes e seu drone equipado com GoPro, qualquer um pode admirar as paisagens dessa cidade fantasma americana. Número 9. As dolinas, também conhecidas como sumidouros ou colapsos, são enormes buracos no solo que se formam como resultado da atividade humana ou de eventos naturais. Chuvas intensas, secas, colapsos de antigas minas, drenagens e muitos outros fatores contribuem para a criação dessas fendas no terreno. As dolinas variam em forma e diâmetro, podendo se formar em oceanos, mares, montanhas e desertos. Muitas vezes, elas se enchem de água, mas às vezes podem ser preenchidas com lava. A dolina mais profunda do mundo é conhecida como o Buraco do Dragão, localizada no Mar do Sul da China, com uma profundidade de mais de 300 metros. O Darvaza, uma cratera no deserto de Karakum, é chamado de Porta do Inferno, por estar em chamas há várias décadas. Esses fenômenos naturais são bastante perigosos, já que o processo ocorre profundamente no subsolo, e é incerto qual parte do terreno ao redor de uma dolina já formada poderá desabar em seguida. Portanto, é perigoso estar próximo a uma dessas formações. No entanto, graças aos drones, é possível não só tirar fotos impressionantes dessas estruturas, mas também ver o que há dentro delas. Cientistas utilizam drones industriais equipados com câmeras multiespectrais para explorar geologicamente as dolinas com segurança. Número 10. Drones são usados para observar a natureza selvagem de maneira segura. O autor de um desses vídeos é um caçador que usava um drone para seguir o rastro de seu cachorro em um terreno montanhoso perigoso. Ele esperava ver quase qualquer coisa, mas ficou chocado quando alguns de seus beagles cercaram um puma em um penhasco e não deixaram o animal escapar. Percebendo o perigo para o animal selvagem, o caçador se aproximou com cautela e chamou de volta seus cães. Em outro vídeo, um dono de drone decidiu observar as atividades de um jacaré. Pode parecer estranho, mas o réptil notou o dispositivo voador e aparentemente o confundiu com um pássaro. Observe como o jacaré fixa o olhar no drone. Assim que ele se aproximou, o réptil tentou agarrá-lo no ar. É provável que o dono do drone não esperasse capturar uma filmagem tão única de um jacaré tentando comer seu dispositivo. Em outro vídeo, ao observar um urso, o animal também notou o drone. A princípio, o urso não sabia o que era ou como reagir à presença do objeto estranho. No entanto, depois de alguns momentos, percebeu que o drone não representava uma ameaça e simplesmente voltou para a floresta. Número 11. Os tornados são outro fenômeno natural que nos fascina com seu poder destrutivo. Tornados poderosos destroem tudo em seu caminho e o diâmetro de seu funil pode chegar a 40 metros sobre a água e até 3 quilômetros em terra, com uma velocidade média de 40 a 60 km por hora. Porém, o mais monstruoso ocorre no epicentro do tornado, onde a velocidade do vento pode alcançar impressionantes 1.300 km por hora. Tudo o que é sugado para dentro do funil se despedaça em pequenos fragmentos. No passado, as pessoas não tinham a chance de olhar para o interior de um tornado, mas, graças aos drones, isso se tornou possível. Esses dispositivos voadores conseguiram realizar essa façanha tanto em terra quanto sobre a água. O drone Sail Drone Explorer SD, por exemplo, coleta dados meteorológicos com eficiência. Esse dispositivo é capaz de suportar cargas imensas e realizar pesquisas em condições extremas, onde outros equipamentos científicos falhariam. O Sail Drone entrou no olho de tornados 2 vezes. A primeira vez foi em setembro de 2021, quando filmou o centro do poderoso furacão Sam. Em 2022, foi enviado para estudar o furacão Fiona. O drone completou sua missão com sucesso, resistindo a ventos de mais de 178 km por hora e enfrentando ondas de 15 metros.
Os dados coletados ajudarão os cientistas a fazer previsões mais precisas sobre a chegada de eventos catastróficos e, graças aos vídeos gravados, podemos vivenciar de forma virtual uma das forças mais poderosas da natureza. Número 12. Outra demonstração das incríveis capacidades dos drones ocorreu em 2019. O meteorologista extremo e caçador de tempestades americano, Reed Timmer, conseguiu enviar seu drone modificado diretamente para dentro de um tornado no Nebraska. Inicialmente, ele pretendia apenas filmar o fenômeno natural de uma distância segura. No entanto, o tornado mudou de curso e Timmer se viu em seu caminho. Em vez de recuar para seu veículo blindado, projetado para suportar ventos ferozes, ele decidiu enfrentar o tornado e direcionou seu drone diretamente para o olho da tempestade. As filmagens mostram o vento poderoso, carregado de poeira e detritos, envolvendo Timmer e sua equipe, até que a visibilidade se reduz a zero, com apenas vislumbres fugazes de fragmentos no ar. Quando a tempestade finalmente passou, a equipe estava coberta de poeira, mas felizmente ninguém se feriu. As imagens capturadas do epicentro do tornado rapidamente se espalharam pela internet, permitindo que cada um de nós, através do vídeo, experiencie de maneira virtual a força destrutiva de um tornado. Número 13. Drones especiais dos serviços de resgate são de grande ajuda em emergências sérias, especialmente em incêndios intensos. A agilidade, compactação e velocidade dos drones permitem que eles inspecionem rapidamente áreas tomadas pelas chamas. Como resultado, o processo de combate ao incêndio é significativamente acelerado e o número de vidas salvas aumenta. No dia 23 de novembro de 2021, na cidade americana de Longmeadow, um grande incêndio atingiu várias empresas e um shopping center. Um drone fornecido pela West Mass Drone foi enviado ao local para ajudar. Com a ajuda do drone, foi possível verificar se havia pessoas nas áreas afetadas pelo fogo. O dispositivo também ajudou a determinar a extensão exata do incêndio, permitindo que o número necessário de bombeiros fosse deslocado para o local. Depois disso, o drone continuou seu trabalho, filmando o horrível incêndio. Um vídeo de 13 minutos foi reduzido a um clipe de 1 minuto, mostrando o trabalho dos bombeiros. As imagens capturaram os socorristas borrifando água na sua frente para chegar até a origem das chamas. Outro trecho imerge os espectadores no interior do prédio em chamas, onde é possível observar a luta corajosa contra o fogo. Graças a esse vídeo capturado por um drone, podemos sentir a aterrorizante atmosfera de um incêndio e entender os perigos e desafios enfrentados pelos bombeiros. Número 14. Apesar de sua eficácia e utilidade, drones requerem manuseio cuidadoso e experiência para operar. Muitas vezes, esses dispositivos sofrem acidentes de voo devido à falta de experiência de quem os controla. Um vídeo surgiu na internet mostrando um drone capturando paisagens sobre a cidade portuária de Seattle, nos Estados Unidos. O operador então decidiu filmar trabalhadores localizados em um dos marcos da cidade, o Space Needle. As imagens prometiam ser impressionantes, mas, por um erro bobo do operador, o vídeo que foi parar online mostra o drone colidindo com uma grade no topo do Space Needle. Embora esse incidente tenha sido relativamente inofensivo, o próximo poderia ter causado um desastre aéreo significativo. Em 2017, perto da cidade de Quebec, no Canadá, um drone colidiu com a asa de um pequeno avião de passageiros que viajava do aeroporto de Rouyn-Noranda até o aeroporto internacional da cidade de Quebec. O piloto percebeu a aproximação do drone, mas a distância era muito curta para evitar a colisão. A asa esquerda do avião foi parcialmente danificada. Felizmente, o pouso foi realizado com sucesso, e nenhum dos passageiros se feriu. Esse incidente foi o primeiro desse tipo na América do Norte e levou as autoridades a introduzirem restrições de altura para o lançamento de drones, não permitindo que eles ultrapassem 5,5 km de altitude. Número 15. A construção da primeira parte da usina nuclear de Chernobyl começou em 1970. A cidade de Pripyat foi construída especificamente para os trabalhadores envolvidos na construção e operação da usina. Em 1977, a primeira unidade foi conectada à rede de energia da União Soviética, seguida por mais 3 unidades. A produção total anual de energia da usina era de 29 bilhões de kWh. No dia 26 de abril de 1986,
ocorreu o maior e mais assustador acidente da história da energia nuclear, durante o teste do gerador de turbina número 8, na quarta unidade da usina. O plano era desligar o reator com o sistema de resfriamento de emergência desativado e realizar leituras de medições. No entanto, o desligamento seguro falhou, resultando em uma explosão e um incêndio. Naquela noite, presenciou-se o maior desastre da história da energia nuclear. Tanta radiação foi liberada no ambiente que mais de 200 mil quilômetros quadrados ficaram contaminados, sendo 70% deles na Ucrânia, Belarus e Rússia. Logo após o acidente, foram feitos esforços para minimizar as emissões radioativas, e mais de 11 mil toneladas de materiais secos e líquidos para supressão de poeira foram despejados na mina do reator explodido. Subsequentemente, os esforços se concentraram na criação de uma estrutura protetora especial chamada sarcófago. Desde 2010, visitar a usina nuclear de Chernobyl se tornou possível para turistas. Porém, nem todos têm coragem de visitar a zona de alta radioatividade. Graças aos drones, todos nós podemos observar o que está acontecendo no local do desastre e até espiar partes da usina que estão inacessíveis aos turistas. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Essa imagem, que parece ser de alguma criatura de outro mundo, na verdade mostra um homem em um mirante de vidro no alto de um prédio. O ângulo registrado pela câmera do drone através da janela deixou a imagem com um aspecto assustador. Número 16. A refeição do crocodilo. Nas misteriosas profundezas do oceano, enquanto tubarões e orcas ganham destaque como predadores ferozes, espreita outro caçador formidável, o crocodilo de água salgada. Esses répteis enormes, os maiores da sua espécie, governam seus reinos aquáticos com uma presença intimidadora. Medindo mais de 6 metros de comprimento e pesando mais de 1.130 quilos, eles não apenas dominam seu habitat, mas também representam uma ameaça significativa tanto para tubarões, quanto alarmantemente para humanos. Recentemente, um drone sobrevoando as águas costeiras de Baia, Papua Nova Guiné, capturou uma cena impressionante: um crocodilo de água salgada atacando sua presa, um porco. O que tornou essa imagem particularmente comovente foi a coleira pendurada no porco, sugerindo que não era um animal selvagem qualquer, mas possivelmente um querido animal de estimação de uma vila local. Esse crocodilo não era desconhecido pelos moradores. Ele havia ganhado notoriedade por suas incursões na vila, onde aterrorizava a comunidade ao capturar animais de estimação. A imagem capturada pelo drone, nítida e clara, trouxe à tona a dura realidade de viver tão próximo a um predador tão poderoso. É um lembrete assustador do delicado equilíbrio entre os habitats humanos e os das criaturas mais formidáveis da natureza. Número 17. Uma invasão de privacidade. Em um incidente recente e revelador, um simples drone operado por um amador sobrevoou a paisagem urbana. Sua jornada tomou um rumo controverso quando ele pairou sobre o telhado de um edifício. E é aqui que as coisas ficam interessantes. O drone tropeçou em uma cena digna de um pesadelo de privacidade. No topo do edifício, uma mulher tomava sol, completamente alheia à sua audiência. E o mais impressionante, ela estava tomando sol nua, confiante em sua solidão, alta acima da cidade. Mas sua tranquilidade se transformou em uma invasão de privacidade alarmante quando o drone fez sua aparição inesperada. No vídeo, pode-se sentir a tensão enquanto a mulher surpresa agarra a arma mais próxima, uma velha vassoura. O vídeo captura um momento de tirar o fôlego enquanto ela avança contra o drone intruso, vassoura em punho, determinada a proteger sua privacidade. Milagrosamente, o drone escapou ileso, zumbindo para longe. A mulher, deixada furiosa por essa intrusão indesejada, nos relembra da linha tênue que os drones percorrem entre capturar belas imagens e violar a privacidade. Isso levanta uma questão crucial. Quão confortáveis estamos com a ideia de sermos observados, mesmo em nossos momentos mais privados? Compartilhe suas opiniões sobre esse delicado equilíbrio entre privacidade e tecnologia nos comentários abaixo. Número 18. O Rio de Sangue. Em uma reviravolta inesperada, a sessão casual de voo de drone de David Mimic sobre o rio Trinity em Dallas, Texas, em 2011, tomou um rumo bizarro. Era apenas uma pausa para o almoço comum para Mimic, que decidiu tirar algumas fotos aéreas do rio. No entanto, ao revisar essas imagens mais tarde no trabalho, ele se deparou com uma descoberta alarmante.
A foto mostrava uma seção do rio tingida com um tom vermelho escuro. Inicialmente, Mimic ficou cético, descartando a ideia de que fosse sangue como algo absurdo. No entanto, um sentimento de inquietação o fez relatar suas descobertas ao Centro Nacional de Resposta. Para choque de todos, a investigação que se seguiu revelou uma verdade sombria. O rio estava realmente contaminado com sangue de porco. A origem desse pesadelo ambiental foi rastreada até a Columbia Packing Company, uma planta de processamento de carne localizada rio acima. Essa instalação havia descarregado irresponsavelmente grandes volumes de sangue de porco no rio, ignorando descaradamente os protocolos adequados de descarte de resíduos. Suas ações imprudentes levaram à contaminação severa do rio, um curso de água vital. Como consequência dessa negligência, a Columbia Packing Company foi multada em $100 mil. Embora essa penalidade fosse significativa, poderia ter sido ainda mais severa se outros fatores não tivessem jogado a seu favor. Este incidente, capturado de forma não intencional por um drone, trouxe à tona uma grave infração ambiental, destacando o impacto das atividades humanas sobre os recursos naturais e a necessidade crítica de gestão responsável de resíduos. Número 19. A presa. Na vastidão do oceano, as orcas, também conhecidas como baleias assassinas, exibem um nível de trabalho em equipe e coordenação que é realmente um espetáculo a ser admirado. Imagine isso, um grupo de orcas, cada uma com um papel crucial, muito parecido com jogadores de um time bem treinado, trabalhando de forma intricada em conjunto. O alvo delas? Uma baleia mink. As imagens capturadas por um drone mostram essa incrível demonstração de estratégia e precisão da natureza. Cada orca desempenha seu papel com perfeição, garantindo que até o menor erro não comprometa o esforço coletivo. É uma verdadeira dança da natureza, ao mesmo tempo brutal e bela. O vídeo nos leva ao centro da ação, mostrando o culminar dos esforços coordenados das orcas enquanto elas garantem sua refeição merecida. O que torna esse vídeo tão especial é sua capacidade de revelar um aspecto do mundo natural, que normalmente está oculto dos olhos humanos. Não se trata de invadir a privacidade ou capturar eventos centrados no ser humano, mas sim de expor os intricados e, muitas vezes, invisíveis aspectos da vida selvagem. Através dessa lente, temos um raro vislumbre das vidas desses majestosos predadores marinhos, entendendo suas táticas de sobrevivência de uma maneira que seria impossível testemunhar pessoalmente. Este vídeo serve como um lembrete da complexidade e dos comportamentos fascinantes que ocorrem no mundo natural, longe da habitação humana, e que são tão essenciais para a tapeçaria da vida em nosso planeta. Número 20. O palhaço no campo. Em um evento inquietante, um piloto de drone, explorando um vasto campo de milho, capturou algo que parecia ter saído de um filme de terror. Enquanto o drone sobrevoava as intermináveis fileiras de milho, uma perturbadora mancha laranja quebrou a monotonia do verde. Ao aproximar o zoom, o piloto percebeu que não se tratava de um espantalho comum. Era uma figura vestida com uma máscara de palhaço e uma camisa laranja chamativa. A visão era, no mínimo, perturbadora. Afinal, espantalhos deveriam ser guardiões imóveis das plantações, não algo saído de uma história assustadora. Mas esse palhaço desafiava todas as normas. Assustado pela aparição repentina do drone, o palhaço entrou em ação, correndo para as profundezas do milharal. O piloto, abalado por essa ocorrência bizarra, preferiu não perseguir a figura que desaparecia. Recuperando o controle, ele manobrou o drone de volta para sua posição, apenas para perceber que estava perturbadoramente perto de onde o palhaço havia sumido. Esse encontro inesperado gerou debates entre os espectadores. Seria uma pegadinha cuidadosamente orquestrada, com o palhaço e o piloto participando do ato? Ou seria um momento genuíno e espontâneo de terror? Independentemente de sua autenticidade, esse vídeo certamente alcançou seu objetivo: provocar arrepios e fazer com que qualquer pessoa pense duas vezes antes de vagar sozinha por um campo de milho isolado. Número 21. Um encontro próximo. Quando Joel Neville lançou seu drone sobre a deslumbrante Indidup Bay, na Austrália Ocidental, ele se deparou com uma situação de tirar o fôlego. Pairando sobre as águas cristalinas, seu drone capturou um praticante de stand-up paddle, deslizando tranquilamente pela água, sem ter ideia do drama que se desenrolava logo abaixo. Bem no meio de um cardume de salmões, um tubarão estava perigosamente perto.
Joel percebeu a gravidade da situação. O praticante de stand-up paddle estava flertando com o perigo sem saber. Desesperado, Joel tentou manobrar seu drone mais baixo, na esperança de sinalizar ao homem sobre o predador abaixo. Mas seus esforços passaram despercebidos. O praticante seguia despreocupado, alheio tanto ao drone quanto à ameaça potencial. A tensão aumentou quando uma onda empurrou o praticante ainda mais perto do tubarão. Por um momento, parecia que um encontro inevitável estava prestes a acontecer. No entanto, como frequentemente acontece na natureza, o inesperado ocorreu. O tubarão, aparentemente indiferente ou distraído, desviou sua rota e seguiu outro caminho, deixando o praticante ileso. Ele continuou a remar, nunca percebendo o quão perto esteve de uma possível situação perigosa. Enquanto o drone de Joel não conseguiu alertar o homem, ele capturou um extraordinário momento de acaso e coexistência. Esse vídeo serve como um lembrete impressionante da imprevisibilidade da natureza e dos perigos ocultos que espreitam sob a superfície do oceano. Número 22. A torre de celular. Você já olhou para uma torre de celular e se perguntou sobre o trabalho de manutenção que acontece bem acima do solo? Este vídeo de drone oferece um raro vislumbre desse trabalho em grandes altitudes, e é uma visão de dar vertigem. Imagine escalar uma torre de cerca de 60 metros de altura, já uma altura intimidante, mas depois considere as gigantescas torres de transmissão que se estendem até impressionantes 450 metros. Estes são os verdadeiros gigantes, e manter essas estruturas não é para os fracos de coração. Capturado da perspectiva de um drone, o vídeo mostra um alpinista, uma pessoa com nervos de aço, escalando toda a altura de uma dessas torres. Eles sobem sem assistência mecânica, confiando apenas em suas habilidades e em equipamentos básicos de segurança. O peso do equipamento pesado de trabalho só aumenta o desafio dessa tarefa perigosa. A subida pode ser de apenas 400 metros, mas a essas alturas vertiginosas, parece uma eternidade. Mesmo aqueles que não têm medo de altura podem sentir um frio na barriga ao assistir a esse vídeo. Este é um trabalho que exige não apenas força física, mas também uma imensa fortaleza mental. Apesar dos riscos, essas subidas fazem parte de um trabalho crucial que mantém nossas redes de comunicação em funcionamento. A remuneração para esse tipo de trabalho costuma ser boa, compensando pelos perigos inerentes. Este vídeo é um testemunho das almas corajosas que trabalham silenciosamente nos bastidores, literalmente no topo do mundo, garantindo nossa conectividade digital diária. Número 23. Drone derrubado por espingarda. Os drones podem ser uma faca de dois gumes, oferecendo tanto oportunidades incríveis quanto preocupações significativas sobre privacidade. Isso ficou bem claro em uma situação perto de Londres, na Inglaterra, onde a vida pacífica e privada de um homem foi interrompida por um drone indesejado. O incidente se desenrolou em sua vasta propriedade, um local que ele considerava seu refúgio. De repente, um drone invadiu seu espaço, sobrevoando sua terra sem permissão. Essa violação de privacidade não foi bem recebida. Compreensivelmente irritado, sua reação foi dramática. Ele não apenas enxotou o drone para longe. Em vez disso, ele se armou com uma espingarda de cano duplo, tirou o chapéu com raiva, mirou e, com decisão, derrubou o drone. A câmera do drone, surpreendentemente resistente, continuou a gravar, capturando sua própria queda em espiral para os arbustos abaixo. Este incidente destaca uma lição importante sobre o uso de drones e o respeito pela privacidade alheia. O drone abatido, agora inoperante entre os arbustos, serviu como um lembrete claro das consequências de ultrapassar limites. As ações desse residente de Londres sublinham a importância da privacidade em um mundo onde a tecnologia é cada vez mais capaz de invadir nossas vidas, e nos mostram até onde as pessoas estão dispostas a ir para defender seu espaço pessoal. Agora que você conheceu esses eventos impressionantes capturados por drones, fica claro que, embora esses dispositivos possam revelar coisas incríveis, eles também levantam questões importantes sobre privacidade e segurança. Se você gostou dessas histórias ou tem algo a acrescentar, deixe seus comentários abaixo. Cuidem-se, pessoal!